alunos da TV Araxá Educa. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula comigo, professora Dayana de Língua Portuguesa. Dessa vez falo com o nível 2 da EJA, a Educação para Jovens e Adultos. Vamos juntos para a nossa aula de hoje, que vamos falar sobre produção de textos. Nós, no nosso cotidiano, todos os dias, produzimos textos, sem sequer reparar. Nós produzimos textos orais e também escritos por mensagens em diversas situações, não é mesmo? Antes disso, vamos retomar um conteúdo que vimos em outras aulas, onde falamos aí sobre opinar e argumentar. Por quê, professora? Porque nos auxilia a lembrar de como devemos nos posicionar, mesmo na fala ou na escrita, seja lá. Vamos lá. Lembrando aí que opinar é falar sobre algo que você acha correto. Um achismo que, na maioria das vezes, não tem um fundamento comprovado, que nasceu das suas concepções, das suas ideias, do modo como você vê a situação ou o problema, certo? E argumentar? Argumentar é trabalhar com fatos reais, baseados em dados estatísticos ou em pesquisas, das quais você possa citar a fonte, certo? Então, diferente de opinar, argumentar você vai trazer aí fatos, estatísticas que comprovem os seus argumentos. Continuando, nós falamos também sobre polêmica e ponto de vista. Nós vimos aí que o sentido da palavra, o significado da palavra polêmico, segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa em 2009, o sentido antigo da palavra polêmica era arte da guerra e ciência do combate. E atualmente considera-se que existe uma questão polêmica quando há uma disputa em torno de um assunto que gera divergências. Não há resposta única para uma questão polêmica e, diante dela, é possível assumir diferentes posicionamentos, que é o seguinte: em uma polêmica, em um determinado assunto, pode aparecer vários posicionamentos e isso gera divergências, isso é polêmica. Então, continuando, vimos aí os diversos tipos de argumentos, os gêneros argumentativos que vimos, artigos de opinião, vimos também editorial, que em artigos de opinião vai trazer argumentação opinativa, assim como em um editorial. Porém, um artigo de opinião é feito por apenas um autor, um articulista. Já o editorial é construído com uma equipe, a equipe de um jornal ou de uma empresa. E falamos também sobre as cartas de solicitação, que quando vamos solicitar, precisamos também argumentar, trazendo aí dados específicos, fatos, para que a nossa solicitação seja atendida, certo? E agora, continuando aqui, eu trouxe para a leitura da nossa aula de hoje uma mensagem que traz uma reflexão sobre a importância do ato de ler e escrever.
E essa mensagem diz o seguinte: o que é mais difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. Segundo Júlio Dantas, perdão, que ele diz o seguinte: hoje escreve-se pouco, com o pretexto de que se diz muito. A sociedade da informação na qual somos obrigados a viver não tolera o muito que podemos dizer quando escrevemos mais do que esperam de nós. Ou seja, cada vez mais, eu vi uma discussão acerca dessa mensagem, que cada vez mais temos menos hábito de leitura, a leitura de uma informação, por exemplo, de uma notícia, e não lemos, não damos mais importância àqueles textos gigantes, não é mesmo? E somos obrigados a tolerar isso. E continuando aqui para a nossa aula de hoje, o que eu quero dizer que é importante a leitura, que é importante a escrita, e para escrever a produção de textos, escritos, para a elaboração nós devemos considerar algumas condições, as condições da produção, que é a finalidade. Quando estamos produzindo um texto, nós devemos pensar qual é a finalidade desse texto. Vamos supor, se é uma redação que a professora pediu em sala de aula. Então, qual é a finalidade do texto? É para uma redação, não é mesmo? Nós devemos também pensar na especificidade do gênero. Ou seja, se eu estou escrevendo uma mensagem de texto para um aplicativo de mensagem, aquilo ali é um gênero textual. Qual é a finalidade? O que eu quero com esse objetivo? O que eu devo me preocupar? Com a ortografia? Com o que a pessoa pode entender? Se ela pode não compreender o que eu escrevi? Então devemos, considerar aí a especificidade do gênero. Se for um poema, eu devo colocar emoções, sentimentos, ou eu posso escrever qualquer coisa e a pessoa interpretar do jeito que ela desejar. Nós também devemos considerar lugares preferenciais de circulação. Por exemplo, pode ser que em uma dinâmica em sala de aula, ao produzir o texto, a professora peça para trocar o seu texto com o colega. E nessa dinâmica você deve imaginar, bom, se esse texto vai circular aqui entre os meus colegas, eu devo pensar em que lugar ele vai circular. Ou se for uma reflexão que você teve vontade de escrever para publicar em sua rede social, e aí você deve pensar que aquele texto vai circular nas redes sociais. Se pode haver compartilhamentos, se pode haver pessoas que vão fazer comentários em suas publicações, não é mesmo? E também devemos pensar no interlocutor. Aqui está dizendo o interlocutor eleito. Quem você elegeu para ser o seu interlocutor. Vamos pensar que enquanto escreve uma carta, você elegeu o seu interlocutor. É para quem você escreve aquela carta. A mesma situação em uma troca de mensagens. Você sabe quem é o seu interlocutor. Então, você vai considerar quem é o seu interlocutor de acordo aí com o que ele pode interpretar da sua mensagem, do seu texto, certo? Continuando, eu trouxe mais uma leitura que é um trechinho de uma carta. O que vamos observar? O que diz na carta? Diz o seguinte:
O ruim das operação nas favelas e porque não dá para brincar muito e também ficar morrendo muitos moradores nas comunidades. Também tem muitas violência. A carta traz até um desenho, né? Apontando isso é errado, não gosto disso. Antes de analisar, observar, nós vimos que essa carta nessa cartinha, ocorre alguns erros, principalmente de concordância. Por exemplo, o ruim das operação, que enquanto poderia ser operações, não é mesmo? Em outra situação, aqui também está acentuado. Será que a pessoa queria realmente acentuar essa palavra? Então, nós devemos observar, enquanto estamos escrevendo, essas questões também de concordância, da escrita correta das palavras. Só que essa cartinha é uma carta de algumas crianças do Complexo da Maré para a Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, em forma aí de expressar que não gosta daquelas operações nas favelas em que elas moram, que morrem muitas pessoas e gera muita violência. Então, é uma forma que as crianças encontraram de protestar. Embora seja de uma criança, mas uma criança que já é alfabetizada, né, que já pode escrever, também pode observar essas questões. A questão da concordância, da escrita correta das palavras, certo? Continuando. Utilizando aí para a produção de um texto, nós podemos utilizar procedimentos diferenciados para elaborar o texto. Quais são esses procedimentos? Estabelecimento de tema, ou seja, vamos estabelecer o tema central do meu texto. Se for uma redação com uma narrativa, por exemplo, se eu misturo muitos temas, pode ficar confuso para o leitor, não é mesmo? Então, eu estabeleço o tema. Se for um tema já pré-estabelecido, ir na direção do tema, tomando cuidado para não misturar com outros assuntos. Levantamento de ideias e dados. Quando eu estou construindo aí, quando estou prestes a produzir um texto, eu vou levantar ideias do que posso colocar no meu texto. Ou então dados, né? No caso de quem vai argumentar acerca de um assunto. Então, fazer o levantamento de dados para as ideias, para o tema, né, para o texto. O planejamento, fazer o planejamento do texto, onde vou posicionar as minhas informações, as minhas ideias, os meus argumentos, ou quando se trata de uma narrativa, eu vou utilizar um discurso direto ou um discurso indireto. Então, nós vamos planejar aí, né? E outra dinâmica, um procedimento que dá um bom resultado é antes fazer um rascunho. Desse rascunho, você fará a revisão do seu texto. Perdão? Onde você encontra aí alguns possíveis erros de ortografia, falta de concordância, acentuação, pontuação. E do rascunho e da revisão, você fará a versão final do seu texto, certo?
E algumas marcas de segmentação que podemos utilizar também em função do projeto do texto que estamos produzindo, né? Esse texto ele pode trazer algumas marcas. Ele precisa de um título? Ele precisa de um subtítulo? Ou somente do título? É isso que a gente vai analisar. Vamos também observar a paragrafação, a construção dos parágrafos, separando aí as partes do texto, o início, o meio, o fim, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? A pontuação, observar a pontuação está correta, a vírgula é utilizada nesse caso mesmo. Eu utilizo pontos de exclamação nesse gênero textual, então esses procedimentos, essas marcas devem ser também analisadas. E a ortografia e a acentuação, que eu já falei anteriormente, né, sobre a escrita correta das palavras, a acentuação, certo? Agora, para dar sequência na nossa aula, eu trouxe aqui uma charge que diz o seguinte: não confunda falar o que pensa com falar sem pensar. E tem um desenho entrando aí várias palavrinhas e saindo pela boca, entrando pela cabeça, saindo pela boca, para a gente falar aí da produção de textos orais, quando eu planejo a minha fala. Vamos ver? A linguagem oral se produz continuamente abraçada a outras formas de expressão, cujos elementos também externam conhecimento dos falantes. E o que são? Os gestos, até expressões faciais falam junto com a nossa fala, não é mesmo? Sons, alguns sons que reproduzimos, as cores, quando utilizamos cores, quando eu utilizo cor para te dar uma mensagem, para te enviar uma mensagem, e também imagens. Mas quando eu utilizo tudo isso, professora, enquanto estiver apresentando um trabalho em sala de aula, você pode utilizar outros recursos, como cores e imagens, que vão te auxiliar a transmitir a sua ideia. Também é importante fazer o planejamento prévio da fala, que é estudar o que vai falar e a intenção, qual é a sua intenção de apresentar aquilo, analisar a sua intenção e analisar também as características do interlocutor ou dos interlocutores, por exemplo, os seus colegas de sala de aula, e também as exigências da situação. Esse momento exige aí uma linguagem formal ou pode ser uma linguagem informal. E para concluir a nossa ideia, falando aí de argumentos, né? Eu trouxe a tirinha do Armandinho que diz o seguinte: ele pergunta assim: eu não devo falar palavrão, e você pode? A pessoa responde: é que porque, bem. Aí ele responde: você também não devia, não é? Então, quando a gente fala algo, a gente tem que sustentar o nosso argumento, não é mesmo? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima. Até lá!